Tem um fenômeno muito curioso que acontece no nosso dia a dia digital que eu queria debater hoje. Opa, vamos lá. Pensa o seguinte, imagina uma reflexão genial sobre o comportamento humano escrita lá num fórum qualquer da internet. Aham. Por mais brilhante que seja o texto, a tendência de quem lê é enxergar aquilo só como uma opinião, né? Uma opinião interessante e só. Falta aquele peso oficial. Exato. Mas aí, se a gente pega um artigo acadêmico publicado numa revista científica, com um raciocínio até meio medíocre, a coisa muda de figura. Inexplicavelmente, o texto soa como uma lei da física. Como se fosse uma verdade absoluta, né? Pois é. A gravidade puxa as maçãs para baixo e o cérebro humano funciona exatamente do jeito que aquele artigo diz. E eu fico me perguntando o que cria essa diferença tão brutal na forma como a gente absorve a informação. Olha, o que tem em jogo aí é basicamente uma ilusão de ótica, mas é feita inteiramente de palavras. A autoridade acadêmica, sabe, raramente é só uma questão de ter os dados mais corretos. Sim, tem algo a mais. Com certeza. Ela é, em grande parte, uma performance linguística muito rigorosa. A forma como a frase é montada diz para o cérebro de quem está lendo tipo, olha, isso aqui é um fato irrefutável, pode abaixar suas defesas críticas. Nossa, e é exatamente a mecânica dessa performance que a gente vai dissecar nesse mergulho profundo de hoje. A gente tem como base uma análise fascinante de um documento acadêmico que destrincha a obra Mito e Realidade, do renomado historiador das religiões, o Mircea Eliade. Isso, e o detalhe importante aqui é que o material que a gente tem não está preocupado em debater, se a teoria do Eliade sobre mitos está certa ou errada. Não é sobre o conteúdo em si, né? Exato, o foco é investigar os bastidores textuais dele. É ver como ele escolhe cada verbo, cada pronome, para construir um texto que soa completamente impenetrável e irretocável. O valor de entender isso vai muito além da literatura ou da história das religiões. É um instrumental puramente prático, na verdade. Sim, é super prático. O material propõe analisar as táticas do Eliade justamente para a gente entender como o discurso científico de autoridade opera nas ciências humanas. E isso é o que faz dessa análise um verdadeiro mapa da mina, especialmente para a galera que está entrando agora na faculdade de psicologia, por exemplo. O estudante de primeiro ano que precisa entregar aquelas primeiras redações acadêmicas sofre muito para encontrar o tom certo. Sofre bastante. Geralmente o texto soa como um desabafo ou uma redação de ensino médio. Fica parecendo uma opinião bem pessoal, então a nossa missão de hoje é extrair os códigos de escrita que o Eliade usa e transformar isso em ferramentas práticas para esse estudante de psicologia iniciante. A gente vai descobrir como parar de soar como, um entusiasta do assunto e começar a soar como uma verdadeira autoridade científica. Perfeito. E o primeiro movimento que um texto precisa fazer para ganhar esse peso de verdade inquestionável é, por incrível que pareça, um ato de desaparecimento. Como assim desaparecer? O texto-fonte chama isso de apagamento do enunciador. Eliade constrói uma obra inteira sobre crenças e comportamentos humanos sem nunca dizer coisas como eu acredito ou eu observei, sabe? Ou mesmo na minha interpretação. Ele tira o eu da jogada completamente. Exato, a primeira pessoa do singular é banida do texto. Sabe o que isso me faz pensar? Naquele momento em que a gente entra no hospital. O médico, com aquele jaleco branco, parece carregar o peso de toda a medicina ocidental nas costas. É uma ótima analogia. Né? O jaleco esconde a roupa normal da pessoa ali por baixo, esconde o gosto pessoal, o time de futebol que ele torce. E a mensagem silenciosa que passa aqui não fala um indivíduo cheio de falhas, aqui fala a ciência. É isso mesmo. Então, escrever na terceira pessoa, eliminar o eu do texto, é como vestir esse jaleco branco. Mas eu fiquei com uma dúvida. Isso não é meio que uma manipulação para forçar o leitor a achar que o texto é neutro? Olha, é uma provocação super válida, mas é uma convenção literária científica essencial. O jaleco ilustra bem a intenção, mas o mecanismo do Eliade vai um pouco além de só esconder quem está escrevendo. O que mais ele faz? Quando o autor remove o eu, ele obriga a frase a girar em torno do ele ou do eles, que no caso é o objeto analisado. A atenção vai toda para os dados, não para o ego de quem pesquisa. Faz sentido. O texto traz proposições tipo
É significativa a distinção feita pelos indígenas, ou o mito lhe ensina. O foco absoluto recai sobre a generalidade, sabe? Ele usa sujeitos genéricos como o homem arcaico ou as sociedades tradicionais. Então a sacada não é só retirar o pesquisador do palco, mas inflar o objeto de estudo para que ele ocupe o palco inteiro. Precisamente. Imagina um pesquisador escrevendo: eu entrevistei um homem numa certa tribo e notei que ele fazia rituais antes da pesca. Quem lê pode automaticamente questionar: será que a entrevista foi bem feita? Ou tipo, será que era só aquele cara que era estranho num dia ruim? Exatamente. A atenção recai na falibilidade empírica do pesquisador. Mas quando Eliade escreve, nas sociedades arcaicas, a pesca é sempre um ato ritual, a proposição ganha uma escala antropológica vasta. O autor some e fica só o fenômeno, né? Como se fosse uma verdade universal que sempre existiu, independentemente de ter alguém ali anotando. Isso. E trazendo isso direto para a realidade do estudante iniciante de psicologia, o impacto dessa mudança é gigantesco e imediato. Nossa, total. Aquele calouro que escreve um artigo e coloca lá, na minha opinião, o paciente sofre de ansiedade social. Nossa, ele está basicamente pintando um alvo no próprio peito para o professor criticar. Sem dúvida. Quando ele usa o "na minha opinião", ele transforma o argumento inteiro numa mera questão de perspectiva pessoal. O antídoto para isso, seguindo a cartilha do Eliade, é justamente o apagamento. E como ficaria isso na prática? Tipo, observa-se que os indivíduos com este quadro apresentam sintomas de ansiedade. Ou, nota-se que a dinâmica clínica aponta para. Entendi. A psicologia passa a falar através do texto e aquela vulnerabilidade do aluno desaparece, o jaleco branco está vestido. Exato. Mas aí tem outro detalhe. Se a gente parar para analisar friamente, uma frase impessoal ainda pode soar como algo que aconteceu lá no passado e já acabou. Um relato histórico morto. Sim, tem um outro truque aí no meio, que faz o texto parecer que foi esculpido em pedra há milênios. O documento-fonte menciona uma manipulação bem específica do tempo verbal. É o que eles chamam de presente gnômico. Presente gnômico? Confesso que o tema assusta um pouco. O nome é chique, mas o conceito é simples. Na gramática, o presente do indicativo não serve só para descrever o que está acontecendo agora, tipo, eu falo, você ouve. O presente gnômico é um presente atemporal. Uma validade geral, né? Isso, ele é usado para enunciar verdades absolutas, leis da natureza. É a diferença estrutural entre dizer a água ferveu a 100 graus ontem e dizer a água ferve a 100 graus. Nossa, claro, uma é uma historinha que alguém contou, a outra é uma regra imutável do universo. Perfeito. E a análise do texto mostra que o Eliade recusa quase que totalmente o passado para narrar a função dos mitos, mesmo lidando com aquelas sociedades antiquíssimas. É mesmo? Sim. Ele não diz o mito contava o que os ancestrais fizeram. Ele formula frases como o mito conta o que aconteceu ou os mitos efetivamente narram não apenas a origem do mundo. Ele prende os verbos sempre nesse presente. Exato. Ele transforma as afirmações em leis interpretativas que valem para sempre. E a linguagem que ele usa é estritamente denotativa e conceitual. Literal, né? O que levanta um ponto sobre o impacto emocional que isso tem. Porque, lendo a nossa fonte, tem um exercício prático ali muito, muito fascinante que alguém fez. Sim, o exercício de poesia. Isso, alguém identificado lá como I, pegou um trecho do Eliade e transformou num poema. E o choque entre as duas versões é surreal. É um contraste muito bom para a gente ver a função da linguagem científica contra a poética. Sim, porque o texto científico denotativo do Eliade é super seco. Ele diz, o mito conta a história da primeira pescaria efetuada por um ente sobrenatural. Ponto. Super direto. Aí vem a versão poética e diz, a primeira pescaria foi divina, todo peixe depois é memória e rito. Cara, essa versão poética é muito mais bonita de ler, muito mais forte. Ela tem um apelo estético incrível. Tem. E eu fico me perguntando, por que a ciência odeia tanto a beleza? Sabe, por que abrir mão disso? O que é fascinante aqui é que não é uma questão de odiar a beleza. A poesia, de fato, abre muito espaço para interpretações subjetivas. Cada um entende uma coisa. Exatamente. Uma pessoa pode ler Todo Peixe à Memória e interpretar como saudade. Outra pode achar que é sobre fome. E isso é o oposto do que a ciência quer.
O maior pesadelo de um texto científico é a ambiguidade. Se cada psicólogo interpretar um conceito de um jeito, vira bagunça. A ciência precisa dessa linguagem denotativa, literal, para garantir que todos os leitores do planeta entendam rigorosamente o mesmo conceito. É contenção de danos. Nossa, isso é uma armadilha tão clássica para quem está começando a escrever artigo de psicologia, né? Imagina a pessoa descrevendo o comportamento humano, uma crise de ansiedade. O calouro vai lá e escreve. A ansiedade foi como um monstro devorando a mente do sujeito. Bem poético, bem dramático. Muito dramático. Mas academicamente não rola, né? Usando o presente gnômico e a linguagem denotativa, como ficaria? A pessoa não deve usar esse monstro devorando. Ela precisa limpar a metáfora e escrever algo como: a ansiedade atua como um fator desestabilizador nas funções cognitivas. Bem mais frio. Frio, mas preciso. O presente gnômico e a linguagem denotativa dão o tom de lei científica. Certo, até aqui a gente tem o jaleco branco da impessoalidade e esse tom de lei universal com o presente e a linguagem literal. Isso. Mas como essas ideias são coladas umas nas outras para que quem está lendo não se perca no meio do caminho? Porque só empilhar verdades soltas não faz um bom texto. Aí é que entram as famosas placas de sinalização do texto. A arquitetura do raciocínio. Os conectores lógicos, né? Eu adorei essa parte. Para mim, os conectores são como um GPS textual. É uma ótima forma de ver. A análise destaca uma presença fortíssima desses operadores argumentativos no texto do Eliade. Eles organizam o raciocínio de uma forma muito progressiva. E a fonte dá uma lista maravilhosa desses conectores. Coisas como embora, não obstante, efetivamente. Sim, e também ele usa bastante o mas, o de modo análogo, isso porque... Exato. Sem esse GPS, sem essas placas, o texto vira só uma pilha de fatos amontoados. Esses conectores dizem exatamente quando virar à esquerda como uma oposição, tipo usar o mas ou um embora. Ou quando seguir em frente com uma relação de causa, usando o isso porque. E junto com esses conectores de oposição e causa, o Eliade usa uma tática conceitual muito poderosa, que é a definição por distinção. Como funciona isso na prática? Ele opõe conceitos para criar clareza teórica. Por exemplo, ele separa o que são histórias verdadeiras do que são histórias falsas. Ele opõe o mito ao conto ou à fábula, né? Isso. Em vez de só tentar definir o mito no vazio, ele diz o que o mito não é. Ao traçar essa linha divisória usando a oposição, ele cria um contorno perfeito por objeto de estudo. E os conectores amarram tudo isso. Traduzindo isso para a realidade do estudante, imagina que a tarefa é comparar duas teorias psicológicas completamente conflitantes num artigo, tipo a psicanálise versus o comportamentalismo. O famoso behaviorismo é o cenário perfeito para usar essas táticas. Sim! Em vez de fazer uma lista boba, o aluno tem que estruturar os parágrafos em torno desses conectores, né? Com certeza. Ele pode escrever algo na linha de: não obstante a visão freudiana focar no inconsciente, o behaviorismo atua de modo análogo às contingências ambientais. Nossa, soa muito mais maduro. Muda tudo. E essa tática da definição por distinção é de ouro. Definir um transtorno dizendo primeiro o que ele não é, usando a oposição conceitual tirada direto do Eliade, dá muita autoridade. Tipo, embora o quadro se assemelhe a uma depressão, a ausência de sintomas X indica que, cara, é muito bom. É o GPS funcionando direitinho. Beleza, a estrutura tá toda montada. Mas a ciência também precisa de evidências práticas. Com certeza. Não vive só de teoria. E como é que o autor apresenta essas evidências sem que o texto científico vire um mero livro de histórias de ninar? Porque os mitos são histórias muito atrativas. Aí entra o que a nossa fonte chama de exemplificação controlada. Exemplificação controlada. Explica isso pra gente. O texto cita 2 momentos em que o Eliade menciona mitos específicos. O mito da origem da morte, em que o homem perdeu a chance de trocar de pele, como a serpente, Bem visual. e o mito do ente sobrenatural que ensinou a primeira pescaria. Certo. A grande sacada é que o Eliade não está contando essas coisas para entreter quem está lendo. Não é um momento de diversão no artigo? De jeito nenhum.
O exemplo tem uma função puramente demonstrativa e didática. Ele quer provar a tese geral de que o mito fundamenta práticas sociais concretas e explicar por que o homem é mortal, no caso da pele de serpente. Entendi. O que me faz levantar um ponto bem instigante aqui é o que tudo isso significa no fim das contas. O que você acha? A diferença entre a história falsa, tipo conto de fadas, e a história verdadeira, que seria um mito que o próprio Eliade descreve, serve como uma metáfora perfeita para a escrita acadêmica. Como assim? Pensa bem, uma anedota aleatória jogada no artigo é uma história falsa na ciência. Não prova nada. Agora, um exemplo rigorosamente atrelado a uma tese, controlado ali, como você disse, é uma história verdadeira. Tem peso. Essa leitura é fantástica. É exatamente isso. E para o calouro de psicologia, isso significa mudar radicalmente a forma como ele usa as vinhetas clínicas, os casos dos pacientes. É verdade. Tem aluno que adora colocar detalhes irrelevantes sobre a vida do paciente só para gerar aquele drama na redação, né? É muito tentador contar que chovia no dia, que a pessoa chorou muito. Mas isso é ruído. O exemplo clínico deve ser estritamente controlado para provar e concretizar a teoria psicológica que está sendo apresentada. Sem melodrama. Exatamente como o Eliade fez com o mito da pescaria. Tudo tem que servir à tese. Para a gente amarrar tudo o que foi dito aqui, o que fica claro é que a autoridade de um texto não cai do céu. Definitivamente não. Ela é ativamente fabricada. É a soma de procedimentos linguísticos super padronizados, né? O apagamento do autor, o presente atemporal, a linguagem técnica denotativa, aqueles conectores de raciocínio e o uso super cirúrgico dos exemplos. Tudo isso junto culmina naquele efeito que a fonte chama de efeito de universalidade. O efeito de universalidade. É a coroa da escrita acadêmica. E isso é tão relevante para quem acompanha a gente, especialmente o pessoal que está lá enfrentando o desafio de escrever os primeiros trabalhos na universidade, na psicologia e em outras áreas de humanas. Decifrar esse código linguístico muda o jogo completamente. Com certeza, é tirar as rodinhas da bicicleta. Exato. Ao dominar essas ferramentas, o estudante para de soar como, sei lá, alguém dando um mero palpite num fórum de internet. E ele passa a soar como uma voz acadêmica respeitável. Faz com que o professor que está lendo não perceba o texto como uma opinião boba, mas como uma descrição absolutamente necessária da realidade. É o poder da forma sobre a percepção. Pois é. E isso me leva a uma provocação final, que é um pensamento bem profundo para a gente deixar para a nossa audiência pensar depois que a gente terminar aqui. Manda lá. Se a percepção de autoridade e a distinção entre opinião e ciência duram tanto, mas tanto assim, de truques gramaticais, verbos no presente, conectores lógicos invisíveis, roupagem denotativa. Tô acompanhando. Até que ponto a nossa aceitação irrestrita de certos estudos psicológicos modernos é realmente baseada na veracidade irrefutável dos fatos? Ou será que a gente é simplesmente seduzido pela qualidade de uma escrita perfeitamente estruturada? Fica aí a reflexão. É uma pergunta que dá muito o que pensar, viu? Sensacional. Né? Para ficar com a pulga atrás da orelha, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima investigação, pessoal.